Olá, meu nome é Luciana Ramos, que bom que você chegou aqui nesse canal, Sementes, Raízes e Frutos, nesse estudo do profeta Oséias. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Se não conseguiu, depois retoma aí os vídeos anteriores. Tem uma playlist aqui chamada Oséias, você encontra fácil aqui no canal, porque tem outras informações lá muito importantes para o entendimento desse texto. Percorremos esse caminho, encerramos hoje esse projeto. Vamos falar dos últimos capítulos do livro do profeta. E não deixa, né? Eu sempre esqueço de falar isso, tem que falar no início, tem que falar no final, né? Curtir, compartilhar, se inscrever são meios importantes aqui para a gente divulgar esse material. Bom, a essa altura você já deve estar se perguntando, né, se ele já não falou tudo que tinha para falar, se não denunciou tudo que tinha para denunciar dos pecados de Israel, mas parece que ele ainda tem o que dizer. Aqui, né, quando essa mensagem é proferida, foi proferida, né, por Oséias, eram os 10 últimos anos do Reino do Norte. Em breve, eles seriam dominados, né, invadidos e dominados pela Síria. E nesse texto aqui, ele vai olhar para o passado. Ele já fez uma geografia do pecado, que a gente viu em vídeos anteriores. Agora ele vai olhar para dois personagens, né, dois patriarcas, Jacó e Efraim, para explicar o comportamento atual desse povo. Se antes ele usou a geografia, agora vai usar as características, né, desses patriarcas, e parece que esse povo imitou as piores características deles, né? Então aqui o sentido é: olhem para trás e se arrependam. Eu vou começar falando de Oséias 11:12, porque eu disse no vídeo anterior que o último versículo do capítulo 11 cabia, né, fazia um conjunto com o capítulo 12. Então, lá, o último versículo do 11 diz: Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo. Oséias 11:12. A gente tem um probleminha aqui com esse texto, todos os dois comentários que eu uso falam a respeito disso, inclusive na NVI, esse final aqui, mais Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo, na NVI é: Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Por que essas diferenças? Por que esses problemas de tradução? Isso aí é um entendimento que a gente precisa ter de que tipo de texto foi usado, a partir da Septuaginta, a partir do texto original, enfim, muitas são as explicações para esse tipo de diferença. Mas a gente consegue perceber aqui que contexto, né, que o contexto vai afirmar a melhor tradução, porque não é possível que o Judá estivesse obediente, pelo contrário, Oséias inclui Judá na sua profecia para mostrar que o pecado não tem fronteira, né? E a própria história vai mostrar que Judá também não guardava a aliança. Então a melhor tradução seria: Judá é rebelde contra Deus, e tem a ver com o que vem depois, né? Essa denúncia do pecado, que não tem só a ver com o norte, mas também com o sul. Como o norte cai primeiro, o sul depois, olha para essa profecia e, obviamente, vê verdade no que está escrito aqui, no que foi dito pelo profeta, uma vez que se cumpriu as coisas que ele denunciou, né? E aí sim, eu vou agora para o capítulo 12, verso 1. O povo de Israel se alimenta de vento, corre atrás do vento leste o dia todo. Não é uma expressão nova para a gente. Eclesiastes fala a partir de vento, vapor, vaidade, coisa que não dura, acumula mentiras e violência. Faz acordos com a Síria e, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar o apoio do Egito, coisa que a gente também já viu, é essa infidelidade que eles têm de forma geral, essas alianças espúrias que eles fazem com outras nações, são infiéis nos seus relacionamentos diplomáticos, vamos dizer assim, nas suas relações internacionais. Então aqui a gente tem as acusações de idolatria, loucura política, autoconfiança militar. São coisas que a gente vem vendo, né, por todo o texto. Isso não dizia, né, apenas a um dos reinos, como eu já disse, mas essa obstinação do norte parece que atraiu para si o juízo mais rapidamente. O texto de Oséias continua: agora o Senhor apresenta acusações contra Judá. Está prestes a castigar Jacó por sua
conduta enganosa e lhe retribuir por tudo que fez. Então parece que Judá não está isento, parece que o Judá também compartilha do mesmo pecado. É verdade, é o mesmo povo, apesar de divididos em reino. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu, chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. Nós temos aqui dois lados, né? Dois momentos da vida de Jacó que falam do caráter dele, né? Do comportamento dele. Uma, ainda no ventre, agarrou, é uma imagem usada para mostrar o sentido, para mostrar, validar, exemplificar, acho que seria essa palavra melhor, porque um usurpador desde nascença, desde o nome, agarra aqui no calcanhar do irmão. Depois, né, a gente vai ver, ele vai usurpar a primogenitura do irmão, né? A gente precisa entender quando lê o texto, mas olha, ele não estava eleito ele não foi escolhido para ser maior que o irmão, mas isso não isenta ele da responsabilidade do que ele fez, né? Da forma como ele se comportou, enfim. E num segundo momento, ele luta com um anjo e vence, né? Bom, nesse momento aqui, parece que ele tem essa arrogância anterior quebrada. Ele suplica, ele pede, ele chora, ele pede por bênção. Ele aqui parece, né, que deseja ter um outro tipo de experiência, de experimentar do poder de Deus. Parece que aqui ele clama por uma graça. Um dos comentaristas eu coloquei aqui, afinal de contas, ele é um exemplo positivo ou negativo? É negativo quando está agarrado no calcanhar do irmão? É positivo quando lutou contra o anjo e venceu? Bom, um dos comentaristas, ele fala, né, 3 aspectos dessa questão de Jacó, do comportamento dele, e como isso se relaciona com Israel. Primeiro ele vai dizer da presunção de Jacó quanto aos seus direitos como herdeiro da aliança, né? O texto diz que o mais novo dominará sobre o mais velho, ele é o herdeiro da aliança, e parece que ele poderia ter pensado, então, que a partir disso ele não corria riscos, né? Por mais, e aí trazendo para a nação, por mais que se comportassem como cananeus, então, assim, será que essa presunção de uma hereditariedade garantiria, então, a herança? A gente vê depois, lá no Novo Testamento, os fariseus batendo no peito e dizendo, mas nós somos filhos de Abraão. E Jesus questiona, né, essa filiação. Quem são os filhos de Abraão? Quem são os herdeiros da aliança? Parece haver uma presunção, né? O segundo ponto que esse comentarista coloca é sobre o seu encontro com Deus em Betel. Apesar de ter sido um marco em sua vida, não garantiu a Jacó obediência. Apesar de ter tido seu nome transformado, apesar de ter tido uma experiência ali importante, né, de agarrar-se em Deus e esperar por uma bênção, isso parece que não garantiu a ele uma postura de obediência. E aí o comentarista fala, Betel não foi a solução completa para sua infidelidade à aliança, nem para Israel com seu bezerro. Então, fazendo essa relação do patriarca com a nação no momento em que Oséias está falando para essa nação. Terceira coisa que ele coloca, ele não cumpriu seu voto de fidelidade e seus descendentes seguiram suas pegadas. Acreditaram que cumprir obrigações religiosas era suficiente. Então ele faz esses 3 links de Jacó com seus descendentes, Jacó com o Reino do Norte, Jacó com Israel. E aí, para que não haja dúvida, né, a respeito dessa conduta, dessa infidelidade, a gente tem o texto aqui que diz, com quem, né, que ele falou?
O Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é seu nome. Não confunda. Seu poder e glória são universais, sua identidade é singular. Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Portanto, né, a experiência de Jacó foi com esse Senhor dos exércitos, né? Portanto, continua o texto, voltem para seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem sempre nele. Essa chamada, esse voltem, convertam-se, arrependam-se, né? E esse arrependimento se manifesta. Não é um pedido de arrependimento vazio, um arrependimento, então, que se manifesta em prática de amor e de justiça. Não é aquela ideia de um dos vídeos anteriores, né, que a gente fala, eles proferem, né, um pedido de arrependimento, mas do tipo assim, faz parte, né, da essência de Deus nos perdoar. Então, confiados nisso, não, né, apenas nisso, não é, a palavra não é confiados. Explorando isso, vamos proferir um arrependimento que é só de lábio. Não, não. Pratiquem o amor e a justiça, confiem nele. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos que usam balanças desonestas e gostam de explorar. Eles não estão correspondendo à aliança, são herdeiros de uma aliança, são herdeiros da prática do amor e da justiça, mas não andam nesse caminho, não andam dessa forma. E aí Israel diz, fiquei rico, fiz fortuna com o meu próprio esforço, ninguém descobriu que enganei outros, meu histórico é impecável. Ora, que ilusão de que alguma coisa que eles pudessem ter feito ficaria oculta, um histórico impecável, né? Uma visão muito distorcida de si mesmo, né? Um descanso em suas próprias obras. E aqui a gente vê que esse texto grita, né, por graça. Deus não os havia redimido para que se tornassem como um bando de cananeus. Foi para que Deus havia redimido esse povo? E aí o texto continua. Mas eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito. Eu os farei morar em tendas outra vez, como fazem em feriados sagrados. Ele os levará novamente para o deserto. A gente já viu essa ideia de que o exílio vai ser o novo deserto, né? Ali no exílio, Deus tratará com eles, falará com eles. É Deus quem os preserva. Ele o tirou do Egito, né? Ele os fará morar novamente nesse lugar de deserto, desamparados, sem muletas, para que eles deem ouvido à voz de Deus. Enviei meus profetas para adverti-los com muitas visões e parábolas, mas os habitantes de Gileade não valem nada por causa do seu pecado. Em Gilgal também sacrificaram bois, seus altares são enfileirados como montes de pedra à beira de um campo arado. Então Deus não os deixou sem proteção, porque a gente vê aqui, a gente vai ver no versículo seguinte, que as muitas profecias, as muitas vozes de advertência foram enviadas para que eles se voltassem, né? Voltar, vou repetir a ideia do converter-se, abandonar pecados, confessar pecados, andar por um novo caminho, prática de amor e de justiça, né? Mas eles não são assim, eles vivem, né, construindo altares, e aqui essa imagem dos altares inúteis, que são como um amontoado de pedra que um lavrador coloca à beira do campo, não significam nada. Jacó fugiu para a terra de Harã e ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta, o Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó e por meio de um profeta eles foram protegidos. Essa voz profética que protege o povo, é a voz de Deus no meio do povo, trazendo revelação, trazendo advertência, ainda que os profetas fossem ignorados, tidos como loucos, mas a voz profética insistindo, arrependam-se, deixem seus maus caminhos, correspondam a essa aliança, né? Aqui a gente tem um paralelo, Jacó fugiu para obter uma esposa e Deus, o Senhor,
tomou uma esposa no Egito, né? Aí a gente vê aqui esse paralelo. A gente vê a intolerância de Deus com o pecado da idolatria recorrentemente. Aqui, quando ele fala que altares e pedras amontoadas não tem diferença, né? Bom, foi por meio de um profeta, Moisés, que ele agiu no meio desse povo para libertá-los da escravidão, mas o povo, termina o capítulo 12, de Israel, provocou o Senhor amargamente. Agora, ele os sentenciará à morte como pagamento por seus pecados. Sentença que não é nova, a gente já sabe desde o Gênesis que o salário do pecado é a morte, o pecado dando seus frutos leva à morte, né? A gente vê então aqui que por meio, né, eu já falei de Moisés como esse profeta, cujo maior milagre, diz um dos comentaristas, e eu achei isso muito interessante, não foi Moisés colocar diante de Faraó e exigir a libertação do povo, aquelas manifestações grandiosas, os sinais de Deus, a mão de Deus agindo para libertar seu povo, mas o fato de que Moisés permaneceu diante de Deus, tinha uma relação de face a face, né? O comentarista diz que esse foi o maior movimento de libertação, essa é a maior revelação de todo esse contexto, um homem que permanece no seu relacionamento com Deus. Bom, Oséias vinha dessa linhagem desses homens, né, que permanecem, linhagem de profetas, usados na história da redenção para proteger o povo do engano. Mas a resposta recorrente, a profecia, nada mudou. Isso daí eu estou falando nos termos aqui do profeta Oséias, mas é muito fácil de atualizar essa mensagem. As pessoas são surdas à voz de Deus, tantos meios, de tantas formas, essa voz profética sendo proclamada: arrependam-se, voltem-se para mim. Há um caminho de comunhão, há uma relação face a face a ser desenvolvida, mas as pessoas estão surdas, rejeitando, né? Por isso que é muito fácil atualizar essa mensagem. E aí, capítulo seguinte, o texto diz: quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel. Mas abandonaram, me perdi aqui no versículo, mas pecaram ao adorar Baal, desculpa, e com isso selaram sua destruição. Agora continuam a pecar ao fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas. Ofereçam-lhes sacrifícios, eles dizem, beijem os ídolos em forma de bezerro. Por isso desaparecerão como a neblina da manhã, como o orvalho à luz do sol, como a palha soprada pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé. Não falei ainda hoje, vou falar agora, vou falar mais adiante. Que imagens fortes, que texto forte dessa não permanência, né? Essa coisa que desaparece. Aqui a gente vê essa finitude. A idolatria aqui é denunciada, né? Ele fala novamente: vocês têm pecado porque têm idolatrado, vocês têm dividido o coração de vocês. A aliança não é uma aliança de fidelidade. Aliás, não pode haver aliança se não houver fidelidade, né? Mas eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outros deuses além de mim, pois não existe outro Salvador. Aqui, né, a aliança é rememorada através do mandamento. Sou eu, o Senhor, o único Deus, não há outro. É isso, vocês precisam dar atenção a isso. Isso é aliança. Eu ocupando o trono, né, da vida de vocês, do coração de vocês, a centralidade da existência de vocês. Não se dividam entre outros deuses, não beijem, não se ofereçam sacrifícios. O profeta martelando, martelando, martelando a sua mensagem. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos,
e se esqueceram de mim. Como isso fala da natureza humana ingrata, que reage com ingratidão a todo esse cuidado. É aquela imagem, né? Você que acompanha aqui o estudo já sabe que os 3 primeiros capítulos são essenciais para o entendimento de todo o texto. Ali a gente tem, como eu já disse, né, a espinha dorsal da pregação do profeta. Aquela mulher recebia, né, do seu marido o sustento, não tinha necessidade de correr atrás de outros diamantes, ela corria atrás de diamantes para receber aquilo que gratuitamente recebia dentro da aliança do seu casamento. É a mesma coisa que não reconheciam de onde vinham a provisão, orgulhosos, se esqueceram. Agora aí, de novo eu vou falar, que texto forte. Agora eu os atacarei como um leão, como um leopardo à espreita do caminho, como uma ursa da qual roubaram os filhotes. Arrancarei seu coração, como uma leoa faminta os devorarei, e como um animal selvagem os despedaçarei. Claro que essa imagem diz respeito à violência com que a Assíria atacava seus inimigos, eram extremamente violentos, lembrando que aqui é Deus permitindo que o pecado dê seus frutos, é o julgamento e o juízo da escolha que fizeram, né? Ó Israel, você está prestes a ser destruído por mim, seu único ajudador. Claro que eu sempre lembro, né, quando tem esses clamores aqui, eu lembro daquele choro de Jesus Cristo sobre Jerusalém. Eu quero acolher, eu quero guardar debaixo das asas, mas vocês rejeitam, vocês são inimigos, vocês têm comigo inimizade. É uma cena forte, essa pedra de ajuda, Ebenezer, né, até aqui nos ajudou o Senhor, ia ser retirada. Agora, onde está seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra, os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim? Lembra lá atrás desse povo pedindo um rei? Cadê? Cadê essas alianças que vocês fizeram? Cadê esse governo a quem vocês no qual vocês depositam a esperança de vocês? Como eles podem agora socorrer vocês? Falharam. Em minha ira eu lhes dei reis, e em minha fúria os tirei. A culpa de Efraim foi acumulada e seu pecado armazenado para o castigo. O povo sentiu dores, como as dores do parto, mas é insensato como uma criança que não quer nascer. A hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Que expressão forte, vou repetir. Eles se recusam a nascer, uma rebeldia, assim, a ponto do útero se tornar um túmulo. Porque se eles não saem dali, se eles se recusam a nascer, é a falta de sabedoria, né? Se eles se recusam a nascer, eles colocam a vida da própria mãe em risco. Não discernem o tempo, é tempo de nascer, mas estão ali dentro do ventre, agarrados na sua idolatria, na sua obstinação. Não vem para fora, não houve o chamado para o nascimento. É forte a imagem. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi-los da morte? Ó morte, traga seus horrores, ó sepultura, traga suas pragas. Aqui a gente pode chamar Paulo, né? Paulo usa expressões parecidas. No seu texto de 1 Coríntios 15, versos 55 e 57, ele diz: ó morte, onde está tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, é aqui o final do texto de Oséias, né, dessa pergunta aqui. Ele diz: olha, eu não terei compaixão deles, eu não terei compaixão da morte, da sepultura. Deus mandou Jesus Cristo, enviou seu Filho Jesus Cristo para destruir as obras de Satanás. Então a gente vê lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 14. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados pelo lago de fogo, e esse lago de fogo é a segunda morte. Por isso que sem Cristo essa resposta aqui seria terrível. Mas morte, onde está a sua vitória? Foi pregada na cruz, foi derrotada na cruz.
E aí o texto continua, né, do capítulo 13 de Oséias. Efraim é o mais próspero de seus irmãos, mas um vento leste. Eu já falei que Efraim é essa representação da maior tribo, né, do norte. Mas um vento leste, uma rajada do Senhor se levantará no deserto, suas fontes se esgotarão, seus poços secarão, todas as suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. Isso fala do cerco, né, o norte é o primeiro a ser separado, né, isolado pelas tropas assírias, o cerco que deixou essa tribo, né, essa região isolada, nesse estado, e a coisa avança e chega a Samaria. Final aí do capítulo 13, o povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa. Lembrando que Samaria é a capital do Reino do Norte. Pois se rebelou contra seu Deus, serão mortos pela espada inimiga, suas crianças serão despedaçadas e suas mulheres grávidas abertas ao meio. Selvageria do exército assírio. Né? Como eu disse, Efraim já tinha caído, já estava lá isolada, cercada, e a ocupação e a destruição chegam também. Né? Efraim já estava isolado, né? E agora a destruição chega a Samaria. Bom, a gente vê esse fim de texto aí, de capítulo, e aí para o último capítulo, então, de Oséias, o tom muda, o tom do livro muda, né? É nítido, há um caminho de volta, a solução para o pecado. É claro que o tempo todo, como eu disse, o texto, né, a resposta que a gente precisa dar aqui é sempre a mesma: Jesus Cristo, a graça, né, é essa transformação que é possível, essa volta, esse caminho que é possível a partir o juízo dos pecados na cruz, e ali também a ressurreição, né? Cristo ressurgindo e sendo glorificado como meio de que a gente receba, então, nova natureza, que a gente tenha entrada, né, garantida na eternidade. Cristo nos colocou nas regiões celestiais. Enfim, não tem como ler um texto desse e não responder internamente com essa realidade. E aí a gente percebe, né, que eles são inclinados à inimizade. Essa é a natureza do homem natural, a inimizade com Deus, mas Deus não desiste, ele insiste, né, esse tom, né, que a gente ouve no primeiro capítulo: vai lá e ama, ou no segundo: vai lá e ama a tua mulher novamente, ama a infiel. A gente vê Jesus fazendo, né? E Amós grita: volta, porque na sua frente há destruição. Oséias grita: volta, porque atrás de ti está o teu Deus. E aí a gente vai para o último capítulo. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram a sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Não é um voltar-se apenas dizendo, né? Não, ele tem obrigação de nos perdoar uma vez que ele é misericordioso. Não, eu tenho arrependimento. Eu confesso, os meus lábios confessam que está no meu coração. Digam-lhe: perdoa nossos pecados, recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. Agora sim, reconhecendo a exclusividade dessa relação, né, a fidelidade que a gente responde a um Deus que vem e chama dessa forma. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Aqui a confissão dos pecados. Lembra qual era o crime? A idolatria, né? E depois a confiança em seu exército. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Se antes eram não meu povo, não amada, agora esses filhos, né, esses órfãos encontrariam misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade. Há de acontecer alguma coisa que os cure. Curados, eu os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como o orvalho refrescante. Olha como é que muda aquela imagem anterior. Israel florescerá como o lírio.
lançará raízes profundas no solo como os cedros do Líbano. Houve aqui uma mudança, uma cura. Eles agora estão enraizados, alicerçados na aliança, garantida por essa cura realizada em Cristo. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra. Crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como os dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como uma árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Não se engane mais novamente, quem cuida de vocês sou eu. Né? A gente viu num outro vídeo, num outro capítulo, né? no decorrer desse estudo, eu os ensinei a andar. Eu cuidei, eu provi, não se enganem nunca mais, não troquem nunca mais o alvo da gratidão de vocês. Eu sou aquele a quem vocês devem ser gratos, a quem vocês devem render glória. E aí, então, dentro dessa nova realidade, dessa cura da infidelidade, a gente tem essas promessas maravilhosas de sermos, né, enraizados, de termos bom perfume, né, de termos resposta às nossas orações e de sermos constantemente alimentados, coisa outorgada, né, por Jesus Cristo, nos dada por Jesus Cristo, quando nos deixou nosso bendito Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, nos instrui, nos revela o erro e nos conduz por bons caminhos. Quem for sábio, entenda estas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos e nele andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos os pecadores tropeçam e caem. É uma conclusão do livro, há uma discussão se isso foi colocado posteriormente. Não importa, porque tem o tom de toda a Bíblia, tem o tom do livro de Provérbios, há um caminho reto que é justiça para os que acolhem essa mensagem e é ruína para os que rejeitam. Como diz Paulo, é cheiro, né? Jesus Cristo tem perfume de vida para os que acolhem, mas tem cheiro de morte para os que rejeitam. É juízo ou, né, esperança, dependendo da forma que acolhemos ao que está sendo dito. Então, como responderemos? Gente querida, espero que esse estudo tenha feito alguma diferença no entendimento seu, da sua relação com Deus, que alimente a sua comunhão, que te oriente nessas possibilidades que a gente tem na nossa relação com Deus, de reafirmar, né, que a gente responde, termos essa consciência de que fomos curados desse mal terrível, dessa obstinação terrível, e hoje estamos nesse lugar de responder, de glorificar esse Deus que veio atrás de nós no deserto, que veio, que persegue, que cura a nossa infidelidade, que tem amor fiel, que não nos abandona. Enfim, curte, compartilha, se inscreve. Não sei qual vai ser. Para o final do ano não tem mais estudos daqui até o final do ano. Não sei o que farei ano que vem, né? Ainda não sentei para pensar a respeito do que eu vou fazer aqui nesse canal a partir do ano que vem, de que forma vou continuar ou não, pensando em muitas coisas. Não parece, mas produzir no podcast, né? Fazer esses movimentos, todos que eu faço, demanda tempo, demanda bastante tempo. Só que gravando é esse tempo que vocês estão vendo aí do vídeo, né? Aí depois ainda tem que editar, postar, enfim. É um baita trabalho, gente. Mas espero que isso de alguma forma dê algum fruto. Deus abençoe vocês.